Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Caminho Santana. Eu vou dar alguns avisos da casa, das atividades da casa. Nós temos reuniões todos os dias, e os dias e horários e os temas estão no nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. E também tem aí no nosso mural na entrada da casa. A casa tem um atendimento fraterno, ela ouve quem precisa de uma palavra, é só vir uns 30 minutos antes da reunião e sempre vai ter um trabalhador, um irmão para ouvi-los. Nós temos a cesta básica que nós distribuímos para 85 famílias. Então, a gente pede a ajuda de vocês para colaborar com os alimentos para compor essa cesta. Então, é alimento não perecível. Arroz, óleo, feijão, leite em pó. Tá? Então, essa ajuda de vocês é muito bem-vinda para compor e ajudar essas famílias que necessitam. Às sextas-feiras, a gente tem um trabalho com dependente químico. Então, quem tem a necessidade, um familiar, um amigo que necessite dessa ajuda, é só verificar no site e os horários aqui da casa. Aos sábados, a casa faz um lanche para os moradores de rua. Então, além da distribuição do lanche, a gente vai para dar uma palavra amiga, um acolhimento. Então, quem tiver interesse em participar, são todos os sábados, às 16h30, em média, inicia o preparo e a distribuição é por volta das 18 horas. Então, quem tiver o interesse, é só vir e participar desse trabalho. Nós temos também a rifa fraterna. Então, a casa ela faz essa rifa para recolher renda, para fazer a festa do final do ano, para colaborar na festa das crianças, que a casa ajuda com, no final, no Natal, tem as roupas, os brinquedos. Então, seria uma festa também para distribuição e a renda das outras atividades sociais da casa. Então, quem puder participar com essa rifa, a Socorro, acho que o Paulo, então é só procurá-los. Bom, então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para a gente entrar no momento de mentalização para o início dos nossos trabalhos. Então, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, vamos sentir a sua presença, o seu amor e toda a paz que essa casa nos proporciona. Vamos sentir também a presença de todos os irmãos da espiritualidade que estão aqui nos envolvendo amorosamente, com paz e conforto. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir os ensinamentos e as palavras de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos ouvir o nosso colega Marcelo Moraes, Odair. O tema é Do Lado de Deus e o livro é Segue-me. Boa noite a todos. O Marcelo não pôde vir, então eu estou substituindo nessa noite, né? E assim colocado, agradecidos mais uma vez a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, juntos nesses breves minutos, os quais dedicamos a nós mesmos, né? Dedicamos a nossa elevação espiritual, o nosso pensamento mais elevado, o sentimento mais elevado, mais nobre, em conjunto com a espiritualidade amiga aqui presente, irmãos nossos, parentes, amigos, né? E trabalhadores que carinhosamente estão na casa, vêm à casa, prepararam-nos esse encontro a cada trabalho, a cada dia da semana, né? E eles estão do lado de Deus, não resta a menor dúvida, né? Fazendo esse trabalho bacana, esse trabalho importante para nos envolver com as suas vibrações sutis, despertando em nós também vibrações sutis,
e vibrações elevadas, né? O texto do lado de Deus, do livro Segue-me, Evangelho por Emmanuel, segundo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, vamos encontrar em João, capítulo 3, versículo 16. E aí, o momento que nós estamos vivendo, ou seja, os dias atuais, né, aqui no Brasil, né, em outros países, principalmente a região lá do Oriente Médio, países da América Central, África, né? Vamos pegar o Rio de Janeiro como um exemplo mais próximo de nós, né? Parece que há uma confusão generalizada. O homem não entende o homem, não ama o seu semelhante, né? Todos estão, de alguma forma, querendo alguma coisa, buscando ali tirar alguma coisa em benefício próprio, né? Querer reter para si o poder, né? O mando, o dinheiro ou a economia para ter mais poder, né? Então, une-se àqueles que estão afins, né? Irmãos nossos ainda com pensamentos, sentimentos e atitudes ainda imperfeitas, né? E eles se reúnem para causar de alguma forma um caos, né? Uma confusão generalizada. E vamos estender isso para muitos outros exemplos que nós vemos no nosso dia. E nós perguntamos, como Deus, né, permite tanta coisa? Como o homem pode chegar num ponto de simplesmente, friamente tirar a vida do seu próximo, do seu semelhante, né? Então, diante dessas situações de roubo ou latrocínio, né? Situações aí de miséria, situações aí que nós vemos que na política, nas ciências, usando para o lado egoísta, enfim, onde o homem está ali colocado, né, de alguma forma, mas com ideais pessoais, egoístas, com certeza nós vamos encontrar muita situação complicada e que, pensando friamente, nós chegamos à conclusão que Deus nos esqueceu, né? Será verdade? Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal, na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze por tua conta, o lançamento do bem, né? Independente de tudo que está aí, que nós sabemos que tem uma condução para o mal, devemos sim ter uma opinião crítica, mas uma opinião crítica positiva, e afastando da condenação menos feliz, né? Assim, agindo de pensamento elevado, procurando soluções positivas, a gente contribui para que o Deus, né, a divina providência, possa, assim, através do homem, encontrar soluções pacíficas. Lembrando que nós estamos encarnados na Terra, a Terra é um mundo de expiações e provas, iguais a ela há outros tantos orbes no universo, e é uma escola para que o espírito progrida, evolua, né? E não para que o homem seja feliz segundo o seu conceito inteiramente humano. Desta forma, todas as lições que vêm para nós dos evangelhos de Jesus, repassado pelos irmãos espirituais, busca primeiramente o ser principal integral, que é o espírito. O homem, ou o ser principal integral, o espírito encarnado, entendendo a sua origem divina, ele fará o esforço para afastar das coisas que o arrasta, né, a sua ainda ignorância ou a sua imperfeição, enfim, ou mantém na escuridão, né? Por muito se atribua à divina providência juízes fulminativos, que fazemos, né? Todos nós fazemos alguns juízos quando não temos o conhecimento, que Deus é isso ou aquilo, que Deus poderia ter feito assim ou assado, enfim. Nós queremos orientar Deus para consertar o estrago que o homem fez, né? Por muito se atribua à divina providência juízos fulminativos ante os erros dos homens, embora nos
retificados em nossos desvios pela justiça perfeita? Deus é o perfeito amor, garantindo-nos a segurança e o equilíbrio. Nesse momento, o nosso pensamento já consciente, equilibrado, centrado, né, em Deus, permite-nos realmente estarmos em equilíbrio, estarmos em harmonia. Distantes de Deus ou distantes das suas leis, nós nos desequilibramos. Nós nos tornamos criaturas bastante imperfeitas, né? Ou criaturas ainda com característicos mais animais, né, do que espirituais, né? Essas características vai mostrar para nós ainda em que nível espiritual nos encontramos. Porque o homem tem uma dupla natureza, né? Ou seja, pelo seu espírito pertence a Deus, ao reino dos céus, né? Pelo seu corpo, ao reino animal, né? Ao reino dos homens, mas principalmente ao reino animal, onde não diferencia em nada o comportamento animal. Então, nós temos um trabalho árduo aí, fazer com que o Senhor que governa o corpo, que é o espírito, domine as paixões ainda animais deste corpo para poder, né, fluir, né, fulgir o espírito, que é o ser principal, o ser maior, né? Basta ligeiro olhar no campo humano para nos certificarmos quanto a isso. Ou seja, da bondade de Deus, da sua solicitude, da sua providência, do seu auxílio a nós através dos nossos irmãos homens, né? Assim, escolas dissipam as trevas da ignorância, né? O homem, quando ele é iletrado, ele tem grande dificuldade de entender certos conceitos e ele aí pode ser conduzido por outros homens mais sábios, né? Materialmente ou humanamente falando. Então, quando nós nos comportamos de uma forma ainda imatura, por faltar-nos o brilho da inteligência ou a lucidez maior que a inteligência nos permite, podemos, né, ficar em trevas. E as instruções que recebemos, a educação que recebemos facilita, né, ao espírito ele progredir, ele amadurecer. Trabalho suprime tédio e incipiência. Muitos de nós não queremos trabalhar porque preferimos o tédio, mas não. O trabalho ele é importantíssimo para nos afastar do tédio, daquela nossa ansiedade, daquela sensação de vazio, de estar incompleto, né? Então, quando nós procuramos preencher o nosso tempo no dia a dia com o trabalho, a gente fica uma criatura mais satisfeita, né? Assim, quando nos sentirmos insatisfeitos por essa ou por aquela razão, vamos procurar no trabalho. E lembra que o conceito de trabalho é muito amplo. Ele não está restrito somente às convenções humanas. É muito maior do que nós pensamos, né? Máquinas diminuem esforço. Veículos eliminam distâncias. Isso é patente, né? Nós temos aí o microfone, nós temos aí os equipamentos da copiadora, a internet, o celular, o telefone. Temos aí os veículos terrestres, aéreos e marítimos que trazem para nós o conforto, né, a tranquilidade, diminuindo o tempo, a distância entre nós, permitindo ao espírito, ou seja, ao homem, né, maior tempo para ele se dedicar a aquisições superiores. Percebam? Então a bondade divina, permitindo ao homem, né, que nasce entre nós homens mais inteligentes, que viveram em outros orbes, ou até mesmo neste orbe, renascendo novamente, trazendo a sua inteligência, né, promovendo aí o desenvolvimento tecnológico do país, né? A ciência, a cada dia novo, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando o sofrimento, né? O que numa época, numa era, determinada doença não tem cura, o homem, os pesquisadores, né, os cientistas trabalhando encontrarão a cura para aquela enfermidade. E nós sabemos disso, né? Quanto avanço a medicina, ou a ciência como um todo, promoveu nesses últimos 100 anos? E quantos anos atrás ficaram na ignorância, porque o homem está focado talvez só no seu egoísmo, né? Então, a ciência está aí, que é o homem
aplicando o seu conhecimento, a sua sabedoria, segundo a vontade divina, para trazer ao homem a cura das enfermidades terrenas, oriundas da nossa atitude mental ou da nossa evolução. E Deus, cada vez mais, a cada século que passa, vamos, como espíritos retornando, vamos encontrando um mundo melhor, né? Tecnologicamente melhor, mais preparado, moralmente melhorado, porque o homem bom renasce novamente, o homem mau também renasce e melhora, né? Assim, todos vão renovando, vão melhorando do lado de Deus, sempre, né? Aí as coisas começam a tomar, né, assim, uma característica superior. E tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei das reparações necessárias, aí nós estamos falando da reencarnação, né? Essa mesma ciência, mobilizando recursos diversos, afasta a cegueira e a surdez, extingue inibições, oferece agentes mecânicos aos mutilados e corrige, pela plástica cirúrgica, certos tipos de expiação, quando os interessados já fazem por merecer a cessação da prova que os aflige, né? Olha que maravilha, né? Deus, né, permitindo ao homem devedor para com a lei, já tendo adquirido mérito, ele corrigir certos defeitos físicos, né? Através da cirurgia plástica, através de outros tipos de cirurgia, para que ele seja um homem mais feliz, né? Melhor integrado ao seu meio ambiente ou à sua sociedade, né? Percebam que Deus não nos esquece, de alguma forma está sempre ao nosso lado, através de quem? Do próprio homem, né? Por que nós não conseguimos enxergar isso, né? Porque a nossa visão ainda é horizontal. A nossa visão não é superior, não é espiritual. Mas aqueles que já têm, né, o conhecimento espírita ou o conhecimento do Evangelho de Jesus, já conseguem enxergar tudo isso que nós vemos, né? Determinada criatura está recolhida a uma instituição, né, beneficente, e ali trata do seu problema neurológico. Então, olha só, mesmo que a família o abandonou, a outra família que o acolheu, né, e ali, através da bondade divina, através da misericórdia do Pai, está ali amparado, né, no amor, na paciência, na ternura, na medicação, né? Enfim, de alguma forma não está esquecido. Porque só estaremos esquecidos se nós quisermos, né? Mesmo caminhando sozinho, o homem tem sempre alguém que o acompanha, né? Assim, como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstruindo em louvor da harmonia e da evolução, igualmente encontramos o amor onipresente, que dirige o universo, tudo refazendo a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas, né? Por isso que a cada dia um novo dia, né? O sol, quando se nasce no horizonte, ele traz ali uma esperança, uma alegria a mais para nós, uma possibilidade de nós aplicarmos a nossa força, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, né, para melhorarmos as coisas. Então, esse novo dia traz para nós esperança, traz confiança e a crença, né, na solicitude divina. Não estamos desamparados. Por maior que seja a dor, né, e apesar de ser única para nós, mas não estamos sozinhos. Basta que a gente mude o foco, mude a atenção para conseguirmos enxergar que há outras coisas ao nosso favor, há outras situações em nosso meio, há criaturas que se preocupam conosco. E assim vamos vivendo, né? Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for. Ora, por mais duro que seja a perda de um filho querido através aí do latrocínio ou de homicídios, né? A situação financeira pela perda do emprego, a complicação da saúde, o amor, né, que foi embora, as paixões que perderam o encanto, tudo na vida, né, tem a sua razão de ser.
e serve como experiências para nós. E aparentemente traz para nós um desconforto, um algo desfavorável, mas não. Tão logo a gente passe dessa situação, a nossa consciência é mais ampla, né? É mais intensa. A dor que parecia tão atroz ou aguda já não tem mais a sua força, né? E quando lembramos desse passado que nos feriu, já não nos traz mais nenhuma situação desagradável, porque conseguimos, né, conviver com aquilo, aprender com a dor e o sofrimento e avançar. E aí, já maduros, podemos auxiliar aqueles que ainda experimentarão tal situação, né? Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, seja ela qual for, não devemos fixar no mal, seja ele qual for. Guardemos o nosso coração, guardemos a nossa mente, ou seja, oramos e vigiamos para não cair em tentação e vamos aguardar que as coisas, né, caminhem naturalmente. Reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem, faz o bem, salienta o bem e segue o bem, porquanto assim, ou porquanto somente assim, estaremos nós realmente ao lado de Deus. Quando fazemos o bem, com certeza estamos ao lado de Deus. E o bem é toda a ausência do mal, né? O bem é aquele momento que nós nos preocupamos com o nosso semelhante e de alguma forma queremos amenizar, né? Até subtrair o seu sofrimento, levando o remédio ou levando o agasalho, levando o pão, levando a instrução, né? Levando o abraço, o sorriso, o ouvido, né? O amor através da compreensão, né? A gente pratica o bem. E quando nós formos capazes realmente de olhar para o nosso semelhante e vê-lo como um irmão e não como um inimigo, e desejar a ele tanto bem quanto possível, fazendo-o de fato, acredito eu que já estaremos numa escala espiritual bem mais avançada, né? E a lição da noite é essa, né? Para estar ao lado de Deus é preciso seguir as suas leis. E as suas leis, né, são brandas, são pacíficas, são leis de amor, são leis que dão ao Espírito, né, uma diretriz, um caminho. As leis humanas estão muito distantes ainda das leis de Deus, mas dia virá que essas leis humanas espelharão e refletirão as leis de Deus. E o universo todo é governado unicamente pelas leis do Pai, leis de amor, né? E quem poderá dizer ao contrário da harmonia que rege o universo, né? Se materialmente falando o Pai põe em harmonia tudo isso, imagine espiritualmente, né? Como deverá ser belo e como é belo realmente a relação que existe entre os mundos superiores, onde habitam espíritos puros, né? E essa harmonia com o nosso mundo ainda inferior. E esses mesmos irmãos espirituais, né, voejando pelo universo afora, né, sem medir espaço, tempo, distância, estão ali, né, projetando seus pensamentos ou direcionando-se a esses mundos, levando aos seus irmãos inferiores, né, o alimento espiritual que é o amor, para que eles se sintam realmente integrados como filhos de Deus. E assim, paz a todos, obrigado pela atenção, uma boa noite, né? E que possamos aí continuar a nossa semana confiantes e do lado de Deus, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Tem que ser pergunta fácil, viu? Porque eu colei aqui, ó. Eu colei. Boa noite. Então, você falou aí um momento que em certas situações, né, a gente, dependendo da gravidade do nosso problema ou, né, do desafio que a gente tem, melhor dizendo, né? Certo. Porque nós temos muitos desafios. E há momentos em que a gente acha que está sozinho, né?
Então a gente foca no nosso problema, então é como se eu fosse vítima, né? Sei lá. E aí eu fico pensando naquilo e não abro, né? Para enxergar a ajuda que eu estou tendo externamente. Né? Então quando a gente realmente deixa um pouquinho lá, não estou conseguindo desenvolver, né? Então eu fiz a oração, eu pedi, mas não estou conseguindo enxergar essa ajuda. Então se eu mudar o foco, eu consigo perceber que eu não estou sozinha, né? Tanto espiritualmente, que eu não vejo, mas fisicamente eu vejo quem tem interesse, né? Quem Com está certeza. comigo. E aí a gente consegue, eu acho a solução muito mais fácil. Sim, porque quando estamos vivendo ou convivendo com um problema, a nossa energia mental está toda, né, direcionada para aquele problema. E às vezes a gente só vê o aspecto negativo do problema, o lado ruim do problema, ou seja, aquilo que está nos trazendo desconforto. Né? Aí nós nos perdemos. Mas quando você muda o foco, você entende que é uma dificuldade e ela é momentânea. E eu tenho que buscar solução para sair da dificuldade. E eu direciono a minha energia mental, né, e a minha energia emocional ou sentimental para o novo objetivo que eu quero, para a solução do problema, eu encontro. Para isso eu preciso fazer uso de recursos, né? Eu preciso ter recursos para isso, recursos mentais, recursos emocionais, eu preciso ter amigos, eu preciso ter confiança, eu preciso acreditar na espiritualidade, eu preciso entender um pouquinho mais além das coisas da matéria, né? Um pouquinho de tudo ajuda, né? Mas, como está relatado nas obras espíritas, há espírito que passa séculos apenas cristalizado no seu problema. Ele desencarnou, está há anos ou há décadas no mundo espiritual e não conseguiu enxergar a solução do seu problema. Ele não percebeu que já não pertence mais ao mundo terreno, que talvez os seus desafetos já estão encarnados ou já evoluíram mais do que ele, mas ele está preso no seu problema porque ele ainda é uma criatura que não conseguiu sair desse círculo vicioso, né? Mas é importante isso que ela falou, nós temos que buscar solução. Se eu estou desempregado, ora, adianta eu ficar me martirizando porque o meu chefe mandou embora e eu tenho aluguel para pagar, eu tenho carro para pagar, eu tenho filhos na escola, eu tenho alimentação, né? Tenho tudo. Tenho plano de saúde a pagar e o dinheiro já está acabando. Né? Em vez de eu ir à procura de novo emprego, focar e direcionar as minhas energias positivas para o novo emprego, lembrando também aonde foi que eu errei no emprego anterior, o que eu deixei de aprender, ou até a que nível o meu egoísmo, o meu orgulho falou mais alto. Mas, em suma, eu tenho que direcionar as minhas energias para conquistar uma nova posição, um novo cargo, um novo emprego. E eu não consigo fazer isso se eu estiver preocupado, ainda triste, chateado com o que passou. Não. Cada um tem um tempo, cada local, cada empresa ou local de trabalho tem um tempo para você passar. Né? Ali você vai tirar a sua experiência que precisa, porque pela lei da encarnação ou reencarnação nós precisamos relacionar-nos novamente e geralmente com aqueles que de alguma forma prejudicando e ao mesmo tempo relacionando com novas criaturas, novos espíritos, novos amigos que vamos fazendo e eles vão enriquecendo o nosso mundo, né, de oportunidades. Boa noite. Quando você falou assim de novos amigos, a gente tem que lembrar, que eu acho importante, que às vezes a gente vai atrás também de algum templo, alguma casa, alguma igreja, porque é verdade, porque é lá que a gente recompõe as nossas energias, faz essa relação de amigos, você está junto com aqueles que estão, às vezes, numa dificuldade maior que a sua, você se olha e se vê e fala, puxa, se ele está assim, eu estou reclamando de uma coisa muito menor. Então, você vai fazer aquela troca, você faz um trabalho na casa ou na igreja, não sei, e você vai encontrar ajuda de diversos ângulos, de diversos, daqueles momentos que você se acha, tão pequeno, e ali você, com essa troca, você se fortalece. Sim.
É sempre a lei da afinidade, né? Onde haja pessoas que de alguma forma pensam semelhantemente a nós, né? Têm comportamentos semelhantes, que é uma troca, né, fluídica, mas essa troca até imperceptível, até inconsciente. A gente se sente bem, não resta a menor dúvida. Há ambientes que facilitam isso, né? No tocante ao que a senhora citou, as casas espíritas ou os templos cristãos, né? Ajudam bastante, porque ali o homem ele se solta um pouco mais, né? Ele deixa um pouquinho a máscara dele para ser ele mesmo, né? Quanto mais verdadeiros e sinceros nós formos conosco mesmo em relação às pessoas, mais felizes nós vamos nos sentir, né? Quanto mais tirarmos de nós os disfarces, né, as máscaras, né, isso tudo que a gente quer passar e muitas vezes não somos, quanto mais tirarmos, mais felizes seremos. E quanto mais vestirmos essas máscaras, mais infelizes seremos, né? Nesse ponto, eu me lembro de uma situação bastante interessante. Em 2007, aproximadamente, eu estava desempregado. E eu trabalhava numa outra casa espírita próxima da minha residência. E frequentava a casa espírita pessoas que trabalhavam numa determinada empresa. E havia um chefe lá que nunca ia no centro espírita, né? Eu estava desempregado, né? E por coincidência, naquele dia, o rapaz que fazia as entrevistas faltou. E o dirigente me convidou para fazer a entrevista, né? O atendimento fraterno. Coincidentemente, aquele rapaz que era encarregado naquela empresa, ele foi aquele dia no centro, né? Olha que interessante. E depois de fazer todo o trabalho, já tinha encerrado as atividades, conversando com ele, ele falou, puxa vida, olha, lá na empresa precisamos de alguém para trabalhar na área financeira. E 2 dias depois eu comecei a trabalhar na empresa. Percebam como é que é as coisas? O plano espiritual dá um jeitinho, né, de trazer para nós a solução, buscando elementos, pessoas onde a gente menos espera, sequer conhece às vezes, né? E ali surgiu também uma amizade, uma relação de confiança, de trabalho, né? Isso para tudo, né? Não é só na casa espírita, né? Rudai. Marcelo é o outro professor, eu não sou professor. O orgulho é que devora, que mata o homem e a humanidade, né? Agora, eu estou perguntando se a vida moderna, com toda essa tecnologia, né, não contribui para diminuir esse orgulho? Contribuiria sim para diminuir o orgulho, desde que o homem perceba o quanto ele é orgulhoso, né? E o quanto ele deve esforçar para eliminar em si o orgulho. E ele tem que entender, né? A criatura tem que entender. Ele é forçado pelas circunstâncias, pela vida moderna, né? Aí que tá, né? O meio que nós nos encontramos poderá nos induzir a ter determinado comportamento. Agora, seguiremos aquele comportamento se quisermos. Parece que nós temos que ter a força de vontade para não nos arrastarmos a essas tentações, né? Mas o orgulho, ele é assim, ele é uma situação que a gente sempre vai se colocar numa posição superior ao nosso próximo, né? Então, sempre que nós nos sentimos orgulhosos, é porque nós estamos querendo ser superior ao nosso próximo, né? Aí sim, a tecnologia, não resta a menor dúvida, como foi citado no texto, ela veio para facilitar a vida do homem, para dar-lhe mais tempo para trabalhar, né, a sua personalidade, o seu caráter, eliminar, né, aí as suas raízes que estão lá encravadas, que é egoísmo, vaidade, intolerância, impaciência, e por aí vai, né? Mas o mais importante é nós nos reconhecermos como filhos de Deus, e para nós termos uma vida espiritual realmente sadia, plena, elevada, é preciso trabalhar, e muito, né? E muito. Só que esse muito que a gente fala tem o seu tempo também, né? Cada coisa no seu tempo, no seu lugar, né? Hoje nós sabemos de coisas que talvez algum tempo atrás não sabíamos e que deveremos depois pôr em prática, né? Interessante que a vida nos coloca nessa situação, né? Sempre vai colocar-nos em teste. Aí sim
Será que eu aprendi a lição? A vida modifica o homem. Eu me lembro, para nós encerrarmos, Por exemplo, o homem que no século XIX não tinha século, né? Não tinha motor, não tinha coisa nenhuma, andava a pé. Andava a pé. Hoje ele tem mais facilidade de se locomover, né? E de se comunicar com o semelhante, né? Isso não existia noutros tempos, né? e hoje exige até demais, né? É isso que... Aí o orgulho vem e breca a comunicação de novo, né? Ah, mas aí eu acho que essa nova vida dá um jeitinho nesse orgulho. A gente sempre dá umas trupicadas aí para poder abaixar o orgulho nosso, né? Mas é assim mesmo. Assim, como eu falei, para nós encerrarmos, né? Eu ia fazer uma palestra numa casa espírita há muitos anos atrás, e eu ia falar sobre amor, né? E eu estava naquela região ali da Paulista, próxima ali, e eu estava indo fazer um exame médico. Eu me lembro que eu estava assim, meio de cabeça baixa, caminhando, e à frente parou um rapaz e me pediu, né, um auxílio, né? Olha só, eu ia fazer uma palestra, falar sobre amor, caridade, tudo, e a pessoa se aproximou, né, e pediu ajuda. Óbvio que eu não me recordo direito, mas com certeza eu devo ter ajudado, né? Porque eu sei que a gente é pego de surpresa e não podemos isso para tudo, né? Às vezes um gesto, uma palavra amiga, às vezes tem pessoas que apenas querem se sentir, né, próxima de alguém, aceita, e elas se aproximam de nós. Encontra às vezes no Senhor ou em mim, na senhora, uma pessoa que está ali com um semblante calmo, sereno, e ela se aproxima porque o mentor espiritual dela, olha, vai ali que você recebe uma ajudazinha, e a gente se aproxima das pessoas e recebe alguma coisa. Esse algo é invisível, né? Esse algo não se pesa, não tem preço, mas recebemos sempre muito das pessoas, né? É preciso realmente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para podermos entender e né, se beneficiar desses momentos mágicos que a vida nos proporciona, né? Em tudo. Obrigado a todos, mais uma vez, que assim seja, né? Então, boa noite, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença. Então, agora é o momento de nós doarmos um pouco do que nós recebemos. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos e vamos vibrar e levar o nosso amor, a nossa solidariedade para todos aqueles que se encontram em situações de necessidades. Vamos pedir ao Mestre Jesus para que a sua misericórdia se estenda a todos os irmãos doentes, aqueles que se encontram em situações difíceis, nos hospitais, aqueles que estão nas ruas sem moradia, sem conforto, sem alimento. Que todos recebam o bálsamo da cura e da paz do Mestre Jesus. Pedimos também que a espiritualidade presente e os nossos mestres de luz acolham esses nossos irmãos que sofrem, que acolham todos aqueles que sofrem com a dependência química, os seus familiares. Finalmente, vamos vibrar por nós, por nossos familiares. Vamos entregar a Jesus todas as nossas dores e dificuldades. Agradecidos, pedimos que Jesus nos proteja e que o nosso retorno às nossas casas seja tranquilo. Assim seja, graças a Deus. Então agora nós vamos para a parte final do nosso trabalho, que seriam os passes. Inicialmente os passes magnéticos, vocês vão fazer uma fila naquela porta, e posteriormente os passes espirituais.